a palavra de Deus para as nossas vidas, né? Então, refletir na palavra do Senhor nunca é demais. Hoje eu estou aqui na sorveteria, né? Vocês estão vendo aqui o cenário, tem algumas coisas de sorvete aqui atrás, né? E eu estou aqui. Pode acontecer de chegar gente, se chegar eu vou pausar o vídeo, tá, gente? Né? Então, a palavra do Senhor, ela traz aos nossos corações neste dia para que nós venhamos refletir cada vez mais na palavra de Deus, na nossa vida, o que nós estamos fazendo, né, diante do Senhor, o que nós estamos fazendo para Deus. Nós que somos servos do Senhor, nós temos que parar para pensar, será se eu realmente estou procurando fazer a vontade do Senhor? Será se realmente eu estou obedecendo a Deus? Se eu estou fazendo segundo a vontade dEle? Né? Aquilo que Ele propôs na sua palavra para nós servos seguir. Você que ainda não é servo do Senhor, eu creio que você um dia vai ser, um dia você vai entender o que é ser um servo de Deus, né? O que é servir ao Senhor, o que é entregar a sua vida para o Senhor, porque esse foi o propósito de Jesus Cristo na cruz do Calvário, foi morrer por mim e por você, né? Para que nós venhamos tomar uma atitude, uma decisão diante de Deus, para que nós viéssemos alcançar a nossa salvação, né? E a nossa salvação é alcançada quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós procuramos ler a sua palavra, procuramos praticar a palavra do Senhor, nós oramos, nós jejuamos, nós obedecemos e renunciamos àquilo que o Senhor deixou para que nós venhamos fazer. Então, o ensinamento de hoje, a palavra de Deus, está lá em Mateus 26, 47, né? Mateus 26, 47, que fala sobre quando Jesus ele foi preso, né? Diz assim o texto: e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com pedras e porretes, vindo da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse o prendei. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saldo, Rabi. E beijou, né, Jesus. E porém ele disse: amigo, que viestes? Então aproximaram-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou uma orelha. Então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convenha que aconteça. Glória a Deus. Então Jesus disse à multidão: saíste como para um salteador, com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras do profeta. Então todos os discípulos deixando-o, fugiram. Então aqui o texto, a palavra do Senhor diz, né, que Jesus ele foi preso. E é uma história bem conhecida, né, que nós conhecemos. E um dos discípulos de Jesus que andava com o Senhor, que ouvia os seus ensinamentos, né, as suas pregações, estava ali com Jesus, foi um dos traidores, que foi Judas, né, que traiu Jesus com um beijo, como nós lemos aqui no texto da palavra do Senhor. Mas naquele momento que Jesus ia ser preso, tinha um dos seus discípulos também com ele, que foi o que tirou a espada, como nós lemos a palavra. E esse discípulo foi Pedro, né? Pedro tirou a espada na hora que eles estavam ali para prender Jesus. Pedro tirou a espada e cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, né, chamado Malco. E ali naquele mesmo momento que ele tirou a espada, que ele cortou a orelha do servo,
né? E o Senhor Jesus o repreendeu, mandando ele guardar a espada, porque aqueles que lutam com a espada, né, vamos dizer, se protegem com a espada, se defendem com a espada, morrerão. Porque Jesus, ele não veio trazer algo para que nós venhamos destruir o nosso corpo físico, mas ele veio trazer algo espiritual para a humanidade. E Pedro era um dos discípulos que andavam com Jesus, né, tinha visto vários milagres, Jesus, né, fazendo vários milagres, né, vários prodígios, várias maravilhas, né, e só que Pedro ainda não tinha tido este conhecimento, este ensinamento que Jesus estava dando ali naquele momento, porque Jesus, ele não estava ali somente, né, para cumprir o propósito de passar pelo processo da cruz, mas também estava passando ali o propósito de ensinar, de trazer conhecimento para quem estava ali ao redor dele. Então, Pedro, naquele momento, ele entendeu, ele aprendeu que Jesus, ele não veio para a carne, mas ele veio para o Espírito, porque Jesus, na mesma hora, ele curou aquele servo. E ali eu creio que aquele servo, ele temeu a Jesus naquele momento que ali ele com certeza ele estava com dor, sangrando, e Jesus pegou e curou a sua orelha. E ali o milagre aconteceu na vida daquele servo, né, do sumo sacerdote, que foi ali prender Jesus. E ali Jesus estava dando, né, um ensinamento de paz, de alegria, né, de tranquilidade, que o propósito dele na terra, né, que ele trouxe, ele estava transmitindo ali para eles e ensinando também para Pedro, né, que Jesus, ele não veio, né, para a espada, né, mas ele veio para o Espírito. E a única espada que o Senhor, ele nos ensina que nós devemos usar, nós servos do Senhor, é essa daqui. É a espada, né, do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades. Então o Senhor, ele falou para Pedro: Pedro, guarda essa espada, porque a nossa luta não é contra a carne, né, mas é essa espada aqui, ó, a palavra de Deus, que eu e você nós temos que usar. É com ela que nós temos que, né, colocar na nossa vida essa espada, para que nós venhamos caminhar a cada dia, prosseguir a cada dia, né? Porque Jesus, ali mesmo no momento de sofrimento, de dor, sabendo que ia ser preso, que ia passar pelo processo da cruz, ele expressou o seu amor, ele expressou a sua paciência, a sua calma, né? O seu ensinamento, a sua misericórdia. Ele teve misericórdia com aquele soldado, ele teve misericórdia com Pedro, né? Ali ensinando para eles o que ele realmente veio fazer nessa terra, né? Porque ele veio trazer a espada, mas a espada do Espírito, é aonde nós vencemos as nossas lutas, guerras e batalhas em oração, né? Por isso que ele fala, né, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades, porque nós não viemos aqui para lutar com faca, com um revólver, né, em soco, com porrada de mãos, né, tirando o sangue das pessoas, mas nós viemos aqui para trazer a paz. Assim como ele veio e ele transmitiu para nós temos que transmitir para as outras pessoas. É paz, é misericórdia, é amor, é mansidão, é paciência. São os frutos do Espírito que nós precisamos ter. E nós vamos ter estudando a palavra de Deus, né? Então Pedro, naquele momento, ele precisava daquele ensinamento. E Jesus, naquele momento, ele deu ali aquele ensinamento para Pedro, porque ele precisava ser ensinado naquele momento, porque a luta dele não era com aquela espada, mas era com a misericórdia, com a palavra de Deus, com os ensinamentos que Jesus tinha trago, porque se ele continuasse com aquela espada, ele ia morrer, né? Como diz no versículo: aqueles que lutam com espadas morrerão. Como diz aqui no versículo 52, e disse Jesus: mete no lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada morrerão. E essa morte, ela não é somente física, mas é uma morte eterna, né? Então o Senhor nos ensina hoje, mesmo que nós estivéssemos mortos, né, mas se nós morrermos em Cristo, nós teremos vida eterna e não morte eterna. Então quando nós pegamos a espada física para lutar contra o nosso inimigo, contra uma luta carnal,
né? Nós vamos morrer eternamente, mas quando nós lutamos com a palavra do Senhor, em oração, em jejum, né, com Deus, nós vamos ter vida eterna. Então que esse ensinamento venha ficar guardado na nossa vida, no nosso coração, porque mesmo no momento de sofrimento que Jesus ia passar, ele transmitiu amor. E é isso que o Senhor quer que nós venhamos ter, é amor, mesmo sendo preso, injustiçado, né, caluniado, nós temos que transmitir o amor de Jesus para as outras pessoas. E como é que nós conseguimos isso? É buscando a Deus, é buscando na palavra, é buscando na oração, é buscando no jejum, porque nós só podemos alcançar essa misericórdia para dar para as outras pessoas é buscando o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos ensinar. E eu creio que naquele momento o Espírito Santo ensinou tanto o servo do sumo sacerdote Malco, como ensinou a Pedro. Então que essa palavra vai ficar guardada no nosso coração, que o Espírito Santo venha trabalhar e ministrar esta palavra na nossa vida, que nós venhamos entender que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados e potestades, e contra os espíritos nós só podemos vencer em oração, é em jejum, é em estudo da palavra, é na misericórdia, é pedindo perdão para Deus todos os dias, é pedindo para o Senhor, né, nos moldar, nos transformar, é pedindo para Deus ajuda para vivermos nessa terra, ajuda para renunciar e obedecer a palavra dele. É assim que nós vamos conseguir, né, com a misericórdia do Senhor e com o amor de Deus na nossa vida. Então fique com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.